Mateus 7, versículo 21 até o versículo de número 27. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, até o versículo 27. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida, ela é feita de escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, enquanto nós estamos peregrinando aqui nessa terra, constantemente, irmãos e irmãs, nós tomamos decisões. Constantemente nós fazemos escolhas quanto às nossas vidas, que trazem resultados bons ou trazem resultados ruins, e isso pode acontecer tanto a curto como a médio, como também a longo prazo. Então, essa é uma regra, esse é um princípio que nos caracteriza enquanto seres humanos, ou seja, a realidade e a obrigatoriedade da tomar decisão em relação às nossas vidas e, consequentemente, os seus resultados, consequentemente, as suas consequências. No sentido espiritual, no sentido da nossa vida com Deus, ocorre esse mesmo princípio, ocorre essa mesma realidade, ou seja, que nós devemos tomar determinadas escolhas, que nós devemos tomar determinadas decisões, repito, quanto à nossa vida com Deus, quanto à nossa vida com o Senhor. E a semelhança do que acontece na nossa vida no seu sentido geral, também as nossas escolhas, também as nossas decisões no sentido espiritual vão nos trazer, irmãos e irmãs, consequências que podem ser boas, que podem ser ruins, consequências que podem ser vistas, consequências que podem ser experimentadas tanto a curto como a médio e também a longo prazo. Então, é o mesmo princípio, então é a mesma realidade. Nesse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 27, nós observamos um ensino, nós observamos a instrução de Cristo a esse respeito, a instrução de Cristo a essa realidade. Por quê? Porque aqui Cristo, ele está chamando a atenção do julgamento final, que vai marcar as nossas vidas quando da consumação de todas as coisas. E o nosso julgamento, o julgamento pelo qual todos nós, seres humanos, iremos passar, ele vai ser baseado, irmãos e irmãs, nas escolhas, nas decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida, enquanto aqui nós estamos, enquanto aqui nós permanecemos. E aí vai depender de atitudes obedientes, desobedientes, que aí Deus vai traçar o veredito quanto à nossa vida, o veredito quanto ao nosso futuro. Então, nós podemos concluir que a forma, a maneira como nós conduzimos a nossa vida hoje, como nós conduzimos a nossa vida agora, determinará
a nossa realidade futura, seja de bem-aventurança, seja de sofrimento eterno. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos, irmãos e irmãs, que Cristo aqui nos instrui, que Cristo aqui nos orienta acerca de duas decisões, acerca de duas atitudes que nós devemos ter hoje, a fim de que nós não sejamos reprovados no futuro, quando Deus julgar a todos nós. E aí você pode perguntar, e aí você pode se indagar, mas quais são essas decisões? Quais são essas escolhas que Cristo aqui nos orienta, que Cristo aqui nos instrui, que são decisões e escolhas que nós devemos tomar hoje e que vão refletir na nossa vida futura e que vão refletir na nossa vida na eternidade. Então, essas duas decisões são apenas duas, elas vão dividir o nosso estudo, elas vão dividir a nossa palavra na manhã de hoje. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos rejeitar uma profissão de fé simplesmente verbal. Em primeiro lugar, nós precisamos rejeitar uma profissão de fé simplesmente verbal. E a gente vai ver entre os versículos 21 e versículo 23 essa realidade. É a primeira decisão. A segunda decisão é que nós devemos desenvolver um conhecimento prático da palavra. Nós devemos desenvolver um conhecimento prático da palavra. E a gente vai observar isso entre os versículos 24 até o versículo número 27. Então, baseado nisso, na manhã de hoje, a gente vai pensar no seguinte tema. Baseado nisso, na manhã de hoje, a gente vai concentrar a nossa atenção no seguinte assunto: uma séria decisão. Uma séria decisão. Então, quais são essas escolhas? Quais são essas decisões que nós tomamos agora e que vão refletir na nossa eternidade? Conforme nós falamos, a primeira decisão: rejeitar uma profissão de fé simplesmente verbal. Rejeitar uma profissão de fé simplesmente verbal. Acompanhe conosco, mais uma vez, o texto que nós temos aí, entre os versículos 21 e também o versículo número 23. Acompanhe conosco, por favor. Mateus capítulo 7, versículos 21 até o versículo número 23. Diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que é que nós temos aqui nesses versos? Então, o que é que nós temos aqui nesse texto? Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, condenando a profissão de fé bíblica que não é acompanhada pela prática. Aqui nesse texto, Cristo, ele condena uma profissão de fé bíblica que não é acompanhada pela prática e prática da palavra, pela prática e prática das Escrituras Sagradas. E conforme nós falamos na nossa palavra introdutória, aqui Cristo traz à nossa mente a realidade do julgamento futuro pelo qual todos nós passaremos. Julgamento esse no qual todos nós seremos avaliados. É por isso que no versículo 22 Cristo diz: naquele dia. Que dia é esse? O dia final. Que dia é esse? O dia do julgamento final. Então, aquelas pessoas que nesse dia forem julgadas e aprovadas, elas terão a garantia do seu acesso às mansões celestiais. É por isso que no versículo 21, Cristo diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas haverá algumas pessoas que entrarão no reino dos céus. Essa é a garantia, essa é a certeza, essa é a convicção que Cristo nos traz. Contudo, conforme nós veremos, há uma necessidade de uma tomada de escolha para que essa realidade futura ela venha ser desfrutada quanto às nossas vidas. Então,
quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós olhamos, minhas irmãs, essa passagem que nós temos diante de nós encontramos aqui duas palavras importantes. Nós encontramos aqui duas palavras fundamentais que nos fazem compreender não só o texto, mas nos fazem atentar para a seriedade dessa palavra que nós temos aqui diante de nós. E quais são essas palavras? A palavra dizer e a palavra praticar. Veja o que você encontra aí no início do versículo 21 e no início do versículo 22. Início do versículo 21, o texto diz: nem todo o que me diz, palavra dizer. Início do versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, mais uma vez a palavra dizer. E no versículo 21, parte B, e no versículo 23, parte B, o que é que nós temos aqui na palavra? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Versículo 23, parte B, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, essas duas palavras, dizer e praticar, aqui são fundamentais. Não só para a gente entender esse texto, mas também para nós compreendermos a realidade e a necessidade que nós temos de não ter apenas uma mera profissão verbal, bíblica, verdadeira da palavra, sem que não seja acompanhada pela nossa prática, pela nossa conduta. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas então Cristo aqui está condenando que nós façamos profissão de fé? Cristo aqui está condenando que nós confessemos através de palavras que Ele é Senhor, que Ele é nosso Salvador? Não, meus irmãos, jamais, minhas irmãs. Até porque, conforme nós encontramos na palavra de Deus, é indispensável para todos nós que somos salvos professarmos a nossa fé, professarmos que Cristo é o nosso Senhor. Olha só, sem desmarcar esse texto aqui de Mateus capítulo 7, abram aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e você vai perceber, tanto nos versículos 9, como também no versículo 10, que é fundamental que eu e você façamos uma confissão, façamos uma declaração verbal que Cristo é o nosso Senhor. Veja, Romanos capítulo 10, versículos 10 e também o versículo número 9. Romanos 10, versículos 10 e também o versículo número 9. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Romanos 10, versículos 9 e também o versículo número 10. Ele diz, se, veja, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Está vendo aí? Você precisa confessar, você precisa declarar verbalmente que Cristo Ele é Senhor. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então não existe salvação sem que você confesse a Cristo que Ele é o seu Senhor, sem que você confesse que Cristo é o seu Salvador. Então Cristo aqui não está condenando em si essa confissão pública, essa declaração pública que nós devemos dar acerca de Cristo, acerca da sua salvação e desse benefício em relação às nossas vidas. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, somente quando nós somos salvos e automaticamente passamos a ser habitação do Espírito, é que nós temos essa disposição, é que nós somos capacitados a fazer essa declaração em nossas vidas. Que declaração? Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Veja que o fato de nós declararmos em si que Cristo é o nosso Salvador, isso já é um dos indícios de que nós somos salvos, porque isso é fruto da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. 1 Coríntios 12, versículo 3. Olha só o que nós temos aqui nessa passagem. 1 Coríntios 12, 3 diz o seguinte, olha só: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Agora, o que eu quero chamar a atenção, por outro lado, veja, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos capacita
A quê? A nós declararmos com as nossas línguas que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador. Então, que fica aqui muito claro que Cristo aqui não está condenando em si a profissão de fé pública que nós devemos fazer. O reconhecimento através dos nossos lábios que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador. Em nenhum momento em si você vai condenar, você vai observar Cristo condenando essa postura, Cristo condenando essa atitude da parte dessas pessoas aqui que estão reprovadas. Até porque, quando nós olhamos aqui para esse texto de Mateus 7, e volto mais uma vez a sua Bíblia aí para esse texto, você vai ver que existem algumas características muito importantes dessas declarações verbais que no último dia Cristo vai escutar acerca de determinadas pessoas quanto a Ele. Então, veja, conforme nós temos aí em Mateus capítulo 7, essa confissão de fé em relação a Jesus, ela é correta. Por quê? Em primeiro lugar, é uma confissão respeitadora. Por quê? Porque essas pessoas aqui chamam Cristo de Senhor, reconhece a sua autoridade, reconhece o seu domínio, reconhece a sua soberania. É o que nós vemos aqui nessa declaração. Mas não só isso. Em segundo lugar, essas declarações que nós encontramos aqui, entre os versículos 21 e 23, são declarações que nós podemos dizer que são declarações ortodoxas, doutrinárias. Por quê? Porque reconhece que, além de ser soberano, Jesus Cristo é juiz, tanto é que Ele nos julgará no último dia. Mas não só isso, além de ser ortodoxa, além de ser correta, essa declaração aqui, ela é uma declaração fervorosa. Veja que por duas vezes existe aquilo que nós chamamos de vocativo: Senhor, 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 que é dito, que é falado, que é professado por essas pessoas. E essa expressão aqui, ela indica um entusiasmo, um zelo, uma atenção. Então, não são palavras vazias, não são palavras soltas ao ar. E é interessante, porque quando você presta atenção a determinados detalhes, a gente observa aqui, por parte dessas pessoas que serão reprovadas no último dia, que não só elas têm uma confissão certa em relação a Jesus, mas nós vemos aqui nesse trecho que essas pessoas reprovadas, elas testemunham que fizeram coisas miraculosas, que fizeram coisas extraordinárias no nome de Jesus Cristo. E quais são essas coisas? A gente vê justamente no versículo 22. Elas profetizaram, elas exorcizaram demônios, elas realizaram grandes milagres. Então, isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, não é pouca coisa. São coisas incomuns que nós não temos muito costume de ver. E elas revelam não só a autoridade do nome de Cristo, mas também revelam que essas pessoas, de certa forma, elas estiveram envolvidas, elas estiveram empenhadas, elas realizaram algo para a obra e para a causa de Cristo aqui neste mundo, aqui nessa terra. Então, você vê declarações corretas. Então, você vê ações corretas quanto à questão da participação na obra do Senhor. Mas aí fica a pergunta: por que essas pessoas foram reprovadas? Por que essas pessoas serão condenadas? O texto diz que essa reprovação se dá porque Cristo, Ele é indiferente a essas pessoas. Veja aí o que nós temos no início do versículo 23. Mateus capítulo 7, início do versículo número 23. Então, Cristo dizendo isso, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Essa palavra aqui, conhecer, ela não diz respeito apenas ao conhecimento da existência. Você sabe que existe algo, você sabe que existe alguma pessoa. Mas essa palavra conhecimento aqui, ela tem a ver com comunhão, ela tem a ver com relacionamento pessoal, ela tem a ver com vida. Então veja, essas pessoas tiveram uma confissão certa. Então veja, essas pessoas participaram efetivamente da obra do Senhor, porém, elas não tinham comunhão com Cristo, elas não tinham um relacionamento vívido com Jesus Cristo. Então, isso, meus irmãos, minhas irmãs, explica a condenação dessas pessoas. E se não bastasse esse fato, se não bastasse essa realidade, essas pessoas, elas serão condenadas pelo fato de ser verificado nelas a contradição
daquilo que elas falaram e daquilo que elas viveram, daquilo que elas professavam e daquilo que de fato elas realizaram. Então, no julgamento final, essas duas coisas serão postas à luz: o que nós falamos e o que nós fizemos. Então, se aquilo que nós falamos não foi a realidade naquilo que nós fizemos, qual vai ser o nosso resultado? Qual vai ser a nossa consequência? Seremos e seremos reprovados por Deus, seremos e seremos reprovados pelo Senhor. Então, para nós não pode haver essa incompatibilidade, para nós não pode haver essa desarmonia. Aquilo que nós professamos de Cristo, aquilo que nós declaramos de Cristo, obrigatoriamente tem que ser uma realidade prática nas nossas vidas. Se houver qualquer inconsistência entre o que falamos e o que nós fazemos, isso será o motivo da nossa reprovação e comprovará que de fato nós não tivemos uma vida de comunhão com Cristo e comunhão com o Senhor. Por isso Ele, Cristo, nunca nos conheceu. Então, esta é a primeira escolha que nós devemos fazer. A gente não pode, meus irmãos, a gente não pode, minhas irmãs, ter apenas uma confissão verbal em nossas línguas, em nossos lábios. Essa confissão verbal, aquilo que nós falamos de Cristo, aquilo que nós falamos do nosso Salvador, obrigatoriamente tem que ser refletido em ações práticas, em ações visíveis em nossas vidas. Do contrário, repito, nós seremos e seremos condenados. É por isso que Cristo fala a essas pessoas, na parte B do versículo 3, na parte B do versículo 23, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa expressão, praticais a iniquidade, literalmente falando, significa transgressores da lei. Então, eram pessoas que falavam bem de Cristo, eram pessoas que realizavam a obra de Cristo, porém, eram pessoas que agiam de maneira conflitante, rebelde, desobediente à lei de Deus, à lei do Senhor. Não tomaram a decisão certa, não tomaram a decisão acertada em relação às suas vidas. Aí você pergunta, mas isso pode acontecer? Você se indaga, mas isso pode ocorrer? Só pode, meus irmãos, só pode. É por isso que essa palavra de Cristo, ela é importante. É por isso que essa palavra de Cristo, ela é seríssima quanto às nossas vidas. Porque muitas vezes você vai ter um conhecimento correto, muitas vezes você vai ter uma declaração correta da sua religião, porém, isso não será comprovado em sua vida, em termos de prática, em termos de atitude, em termos de postura. E se isso ocorrer, se isso se der, será um motivo pelo qual nós seremos reprovados no julgamento final. Olha só, a advertência que Paulo faz lá na carta que ele escreveu a Tito. Abram aí, por favor, sem desmarcar o texto aí de Mateus. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Eu quero chamar a atenção, sobretudo, ao versículo 16. É apenas para a gente contextualizar a passagem. Tito 1, 15 e 16. Tito 1, 15 e 16. Veja aqui o que nos diz a palavra. Tito 1, 15 e 16. Olhem só. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Então não adianta, quando você está no estado de depravação, quando você está no estado de morte espiritual, nada você vai reconhecer como puro, porque a sua condição está afetada. Beleza, versículo 16, olha só o que Paulo prossegue falando em relação a essas pessoas. No tocante a Deus, em relação a questões espirituais, em relação a questões religiosas, professam conhecê-lo. Então você aqui não está lidando com ateus, que desconhecem a existência de Deus, que escarnecem de Deus, que zombam de Deus. Não, essas pessoas não. Paulo diz que essas pessoas, elas confessam que creem em Deus,
confessam que crê no Senhor. Então ele está tratando aqui com pessoas religiosas, com pessoas que têm um certo conhecimento espiritual, com pessoas que falam das coisas espirituais. Então veja como isso é sério. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Olha agora a questão: entretanto, contudo, mas todavia, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, veja, e reprovados para toda boa obra. Percebe, meus irmãos, a seriedade disso? Então você encontra aqui um grupo de pessoas cuja declaração correta, professam conhecer a Deus, professam ser do Senhor, dizem que são crentes. Contudo, Paulo diz que as obras dessas pessoas negam aquilo que eles falam, negam aquilo que eles falam. Então veja a inconsistência, veja a incoerência. Então a gente não pode, repito, ter apenas uma mera profissão verbal na nossa vida. Não, essa é uma decisão errada, essa é uma decisão equivocada. E por isso fica essa primeira responsabilidade. Que primeira responsabilidade? Nós devemos rejeitar ser apenas pessoas que falam bonito de Deus, que têm uma confissão de fé correta, doutrinária, ortodoxa, mas que não reflita de fato isso em nossas vidas. E hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, isso é fundamental. Por quê? Porque a gente não pode negar que a gente vive dias, e eu não sei por que motivo, por que razão isso acontece, mas de certa forma, boas doutrinas, bons ensinos, bons conteúdos estão aí, sendo propagados aos quatro ventos. Você chega, como a gente chega ali numa feira de livros da consciência cristã, você encontra ali inúmeros livros, material muito bom, ortodoxo, doutrinário, que corresponde ao ensinamento da palavra do Senhor. A grande questão que fica é: será que o povo de Deus, além de ter um entendimento correto da doutrina, além de ter uma profissão certa de fé, será que isso está reverberando, refletindo em suas vidas em termos de prática? E aí, quando você começa a analisar e comparar essas duas coisas, você percebe que em alguns casos existe uma inconsistência, existe uma incoerência. Então, repito, é muito bom você ter uma doutrina correta, é muito bom você ser um conservador em termos de religião, é muito bom você ser um ortodoxo em termos de doutrina. Contudo, além da declaração, essa realidade, ela obrigatoriamente tem que ser vista em nossas vidas em termos de ações, em termos de atitudes, em termos de conduta de vida, porque do contrário, no último dia, não obstante termos falado coisas boas em relação a Cristo, não obstante termos participado ativamente da sua obra, o texto diz que nós seremos reprovados. É interessante porque você observa aqui nesse grupo pessoas que dedicaram a sua vida a Cristo, pessoas que dedicaram a sua vida à obra do Senhor. Não são pessoas mundanas, não são pessoas que estão no pecado. Quando você olha aqui o contexto, não são. Porém, de nada valeu, porém, de nada adiantou. E você já pensou, meu irmão, você já pensou, minha irmã, você viver toda uma vida, entre aspas, para o Senhor, mas fazê-lo não manifestando através de prática, e no último dia você ser reprovado junto com os mundanos, com aqueles que se entregaram às paixões, os prazeres, com aqueles que foram ateus, com aqueles que escarneceram do Evangelho, porque vai ser um grupo só, o grupo dos reprovados, aqueles que eram religiosos, aqueles que não eram, aqueles que eram espiritualistas, aqueles que eram mundanos, mas o que vai caracterizar ambos os grupos? Uma atitude: eles não praticaram aquilo que falaram, não praticaram a palavra do Senhor. Então, fica para nós essa primeira decisão, fica para nós essa primeira escolha: rejeitar a mera profissão bíblica verbal em nossas vidas. É a primeira atitude, é a primeira decisão. Mas não só essa, nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, minhas irmãs, uma segunda decisão, que eu, você, todos nós devemos tomar. Ou seja, que nós devemos desenvolver um conhecimento prático da palavra, que nós devemos desenvolver um conhecimento prático da palavra. Voltem aí para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o versículo 27. E depois a gente vai para Lucas, capítulo 6,
versículos 46 até o versículo 48. Mas vamos começar aqui com Mateus logo, certo? Mateus 7, 24 até o versículo número 27. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja agora, Evangelho de Lucas, capítulo 6, é o texto paralelo, mas tem uns detalhes aqui que aprofundam mais o nosso conhecimento acerca desse fato. Lucas capítulo 6, versículos 46 até o versículo de número 49. Lucas 6, 46 até o versículo número 49. Olha só o que nos diz aqui, Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, veja, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, através desses dois textos, através dessas duas passagens, Cristo, irmãos e irmãs, Ele nos ensina acerca da necessidade de nós praticarmos aquilo que nós aprendemos da palavra. Resumidamente, é essa a verdade. Resumidamente, é essa a lição. Cristo aqui nos ensina, Cristo aqui nos instrui quanto à necessidade de nós praticarmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos da sua palavra, das Escrituras Sagradas. É interessante porque no trecho anterior, que pautou o nosso primeiro ponto, Cristo ele pôs a ênfase sobre a necessidade de nós vivermos aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos. Beleza. Aqui, nesse trecho, Cristo ele coloca ênfase sobre a necessidade de nós praticarmos aquilo que ouvimos. Percebem esses detalhes? Percebem esses detalhes? A ênfase no ponto anterior é você viver aquilo que fala. A ênfase aqui é você viver aquilo que você escuta, aquilo que você pratica. E o que é que esses dois pontos, esses dois textos, ele tem em comum? A necessidade de praticar, que deve ser um reflexo daquilo que a gente fala, que deve ser uma confirmação daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente aprende. E aí, o que foi que Cristo fez aqui nesse trecho para ilustrar essa necessidade? Que necessidade? De eu, você, todos nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra do Senhor. Ele contou aquilo que nós chamamos de a parábola dos construtores. A parábola dos construtores. E é interessante porque nessa parábola você encontra pelo menos 5 coisas importantes. 5 coisas importantes. A primeira delas, essa parábola nos conta a história de 2 pessoas diferentes. Um é denominado uma pessoa prudente e outra é denominada uma pessoa insensata, que não tem senso, que não tem sensatez. Mas não só isso. Essa parábola, ela fala que essas pessoas, elas tiveram o mesmo projeto de vida. E qual foi o mesmo projeto de vida que elas tiveram? Elas queriam construir casas.
Elas queriam construir casas. Então, pessoas diferentes, uma prudente, uma insensata, que têm o mesmo projeto, o mesmo propósito, construir casas. Contudo, em terceiro lugar, elas usam métodos, formas diferentes na construção. Veja que o propósito é o mesmo, eu quero uma casa construída. Mas o método foi diferente quanto a essas duas pessoas. O prudente teve o cuidado, o prudente teve o trabalho de cavar o alicerce, até chegar aonde? Na rocha, que é uma regra básica de construção. É uma regra básica de construção. Se você não tem esse cuidado, se você não atenta para isso, é complicado. E o que foi que a outra pessoa fez? Ela construiu também a sua casa, mas não optou por ter esse trabalho. Quis fazer ali um remendo, uma meia boca, e construiu a casa sobre a areia. Não procurou cavar, não procurou gastar tempo, não procurou ter trabalho. Quis fazer algo imediato. E fez. Então veja, pessoas diferentes, um prudente e um insensato, projetos iguais, construir casas, métodos diferentes, edificar sobre a rocha e edificar sobre a areia, e eles tiveram as mesmas provas. Quais foram as provas? Tempestades, ventos e enchentes que deram contra aquelas casas. E aí você encontra o quê? Resultados diferentes. Quem teve o trabalho de cavar e fazer o alicerce sobre a rocha, a sua construção ficou estável, ficou segura, ficou firme, enquanto o outro, que teve uma forma menos trabalhosa de construir a casa desabou. Por quê? Porque elas foram submetidas à mesma prova: tempestade, ventos e enchentes. E aí, o que é que a gente aprende com toda essa parábola? Pelo menos um princípio, pelo menos uma verdade. Ou seja, a maneira como nós agimos hoje determina o nosso futuro. A maneira como nós agimos hoje determina o nosso futuro. Seja para nós sermos bem-sucedidos, seja para nós sermos fracassados. Não existe uma coluna do meio, não existe o meio termo, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Por isso que as nossas escolhas, elas geram consequências, boas ou ruins, a médio, longo ou curto prazo. Então, o que nós vemos é justamente isso. Aquela pessoa, aquele construtor, que é denominado aqui o construtor prudente, gastou tempo, teve trabalho, e aqui a gente vê que é uma ilustração daquela pessoa que é diligente, não só em ouvir, não só em escutar, não só em aprender, mas aquela pessoa que é diligente em cumprir a palavra de Deus, que em muitos momentos é trabalhoso, que em muitos momentos sacrifica o nosso ego, que em muitos momentos geram alguns desafios para as nossas vidas, contudo vão gerar benefícios, não só presentes, mas sobretudo benefícios eternos. Então, quando a gente olha aqui, meus irmãos, minhas irmãs, essa parábola, a gente percebe que só existe uma opção dentre duas que nós devemos escolher hoje, que nós devemos escolher agora. E quais são as opções das quais a gente deve escolher apenas uma? A primeira opção: ou nós somos operosos praticantes da palavra de Deus, ou nós somos apenas meros ouvintes da palavra. Você tem aqui esses dois caminhos, você tem aqui essas duas situações. Ou você vai no caminho de você ser um operoso praticante da palavra, ou você vai no caminho de ser um mero ouvinte da palavra do Senhor. Repito, não existe meio termo. E aí, a depender da escolha que você tomar, as consequências elas vão vir, a curto, a médio, a longo prazo, sobretudo em relação à eternidade. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar: mas o que é que a Bíblia nos exorta a fazer? Acerca da decisão que nós devemos tomar. Qual é a escolha que nós devemos fazer diante disso? Quando você vê alguns textos, você encontra orientação nesse sentido. Eu queria que nós lêssemos algumas passagens da palavra, pelo menos 3, que nos auxilia nessa escolha. Abram aí, por favor. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6.
Olha só o que João fala aqui, meus irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 6. Isso faz eco ao que Cristo havia falado nesse texto que nós estamos considerando. Veja, 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, veja, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que é a mesma tônica, veja que é a mesma realidade. Você diz que tem comunhão com Deus, você professa que tem comunhão com o Senhor, você fala que está andando nos caminhos do Senhor, porém, você está andando aonde? Nas trevas. Veja a incompatibilidade do que você fala daquilo que você faz. Há uma inconsistência aqui, como a gente diz na linguagem da computação, o negócio buga. Então, você não pode harmonizar essas duas coisas. E aí, João completa: mentimos e não praticamos a verdade. Somos hipócritas. Somos hipócritas. Você fala algo que não é refletido na sua vida, você está mentindo. E aí você não está praticando a verdade. Então, precisa se harmonizar o que falamos com o que fazemos. Beleza. Adiante um pouco mais. O segundo capítulo, 1 João capítulo 2, versículo 4. 1 João capítulo 2, versículo 4. Olha só o que João diz aqui, ó. Nessa mesma linha de pensamento, nesse mesmo raciocínio. Veja, aquele que diz, veja, ele fala: eu o conheço, no caso aqui, conheço o Senhor, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, é um falso, é um hipócrita. E João aqui especifica: e nele não está a verdade. Aí eu lhes pergunto, irmãos e irmãs, sejamos sinceros, será que João fala isso aqui aleatoriamente? Será que ele fala isso aqui simplesmente por falar? Ou será que ele não fala isso aqui porque de fato isso pode acontecer? Esses casos eles podem ocorrer, de você ter uma confissão que não se harmonize com a sua vida, de você ter uma confissão que não corresponda à sua prática. Eu prefiro entender que é assim, por isso ele fala, para nossa advertência. E muito provavelmente era o que estava acontecendo com algumas pessoas para as quais ele está escrevendo aqui. Inclusive, quando ele escreve a sua primeira carta, ele está combatendo uma seita, uma filosofia chamada gnosticismo. E o que é que o gnosticismo apregoava? Apregoava que o espírito é bom, a carne é má. Então, o que é que você devia fazer? Uma vez que a carne é má, se entrega às paixões, porque ela vai ser destruída mesmo. E alguns cristãos estavam sendo levados por esse erro, e estavam vivendo vidas devassas, e não se preocupando com o padrão moral das suas vidas. João diz: não, se você diz que conhece a Deus, ande com Ele. Se você diz que conhece a Deus, cumpra a sua palavra. Não existe essa questão de a carne ser má, o espírito ser bom, e você deve entregar a sua carne às paixões, porque o que vale é o espírito. Não existe isso não. Nós somos uma pessoa integrada. Deus nos fez parte imaterial, tanto é que soprou nas narinas de Adão o fogo de vida, por isso nós somos alma e espírito, e nós também somos uma parte material, por isso nós fomos feitos do pó da terra. Então não há como separar, não há como dividir esses dois aspectos. Não, a minha alma é do Senhor, mas do meu corpo eu faço o que eu quero. Não, meus irmãos, isso é inconsistente, isso é incoerência. Então é isso que Cristo também está nos ensinando lá em Mateus capítulo 7. E agora, para concluir em termos de texto, abram aí, por favor, carta de Tiago. Tiago aqui é bem mais incisivo, Tiago aqui é bem mais claro. Tiago capítulo 1. Estamos chegando já no final da nossa aula. Versículos 22 a 25. Tiago 1, versículos 22 até o versículo número 25. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Veja, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, veja,
e nela persevera, como? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja, o que João fala se aplicou com o primeiro ponto da nossa mensagem. O que Tiago fala se aplica essencialmente com o segundo ponto da nossa mensagem: ouvir e praticar. Não é simplesmente conhecer. Tem gente, meus irmãos, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, desculpa aqui a expressão, do início ao fim. Tem gente que conhece doutrina melhor do que poucas pessoas, mas do que é que isso vale, se não é vivenciado na nossa vida? Aí nós vamos ser ortodoxos, mas não ortopraxos. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que associar a nossa ortodoxia com a nossa ortopraxia, ou seja, uma doutrina correta, uma conduta certa, uma doutrina correta, uma moral correta. Aí você harmoniza os dois aspectos que são faces de uma mesma moeda: doutrina e vida, vida e doutrina. Não existe só vida sem doutrina, e não existe só doutrina sem vida. Ambas devem acontecer simultaneamente em nossas vidas. Então, que nós cuidemos, meus irmãos, minhas irmãs, de associar o conhecimento e a prática dos ensinamentos de Cristo em relação às nossas vidas. Que nós cuidemos de associar o conhecimento e a prática dos ensinamentos de Cristo em relação às nossas vidas. Alguém já disse que a nossa vida aqui nesse mundo é uma construção que nós estamos empreendendo. Alguém já disse que a nossa vida aqui nesse mundo é uma construção que nós estamos empreendendo. E cada ação que nós tomamos, seja ela correta, seja ela incorreta, são tijolos que nós estamos erigindo justamente na construção dessa casa. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: qual é a construção que nós estamos dando? Será que nós estamos construindo a nossa vida na rocha que é Cristo? Será que os tijolos que nós estamos colocando nessa construção são tijolos que correspondem a uma vida de obediência, de temor, de zelo por Deus? Se sim, meus irmãos, se sim, minhas irmãs, louvado seja o Senhor. Porque nós não nos esqueçamos que nós vamos ser provados. As tempestades vão chegar, os ventos vão bater contra essa casa, as enchentes também virão contra ela. A tempestade, a enchente, os ventos da tribulação, da perseguição, da tentação, das dificuldades, das provações. E a grande questão é: como é que nós vamos nos comportar diante de tudo isso? Uma coisa eu sei: se você tiver a sua casa firmada na rocha, se você tiver a sua casa firmada em Cristo, por você ser uma pessoa que se sujeita, por você ser uma pessoa que obedece, por você ser uma pessoa que procura fazer a sua vontade, pode dar o que der, tempestade, vento, enchente, a sua casa vai ficar segura, firme, sólida, porque ela está sendo construída sobre a rocha. A gente se lembra, quando a gente fala essas coisas, desses problemas que nós tivemos, tanto em São Paulo, como também agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, especificamente falando em Petrópolis, daqueles desabamentos que ocorreram, fruto de chuva, fruto de tempestade. Mas o que explica tudo aquilo? Casas que não são bem construídas, casas que não são construídas da maneira correta, casas que são construídas em locais perigosos, em determinados barrancos, em determinados precipícios, sem a solidez, sem a firmeza necessária. E aí quando dá enchente, e dá, porque a gente não pode fugir a isso, as consequências elas vêm. E aí, consequências a curto, a médio e também a longo prazo. Consequências não só para essa vida, mas também consequências para a eternidade. Então, que nós pensemos, que nós meditemos e que nós respondamos a nós mesmos: nós estamos construindo a casa das nossas vidas sobre o alicerce de Jesus Cristo? Se sim, tudo bem. Se não, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ficar alerta, porque a realidade vai bater na nossa vida e as consequências elas serão danosas. Então, fechando, meus irmãos, minhas irmãs, concluindo o nosso estudo na manhã de hoje, as decisões elas são inevitáveis. As decisões
elas são inevitáveis. Sempre, meus irmãos, sempre, minhas irmãs, enquanto aqui nós estamos, enquanto nessa vida nós vivermos, obrigatoriamente, necessariamente, nós estaremos tomando decisões em relação às nossas vidas, não só de cunho secular, de cunho humano, mas sobretudo de cunho espiritual. Até porque as nossas decisões, sejam elas quais forem, elas têm ligação com a palavra do Senhor, entre fazer aquilo que Deus quer e desobedecer a sua palavra. E aí, essas decisões que nós tomarmos, elas vão refletir na nossa vida agora, mas principalmente na nossa vida futura, na nossa eternidade. Então, não basta apenas falar de Deus, não basta apenas declarar coisas boas de Deus, nem tão somente basta apenas nós ouvirmos, escutarmos, nós aprendermos a palavra do Senhor. Não, essas coisas em si são boas. Você precisa falar de Deus, você precisa ter uma declaração correta de Deus, e você precisa ouvir, escutar e aprender de Deus. Em si essas coisas não são más, mas elas não podem acontecer dissociadas, separadas da nossa vida, no sentido prático, da nossa conduta, da nossa ação, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Então falemos de Deus, proclamemos suas verdades, aprendamos de Deus, conheçamos a sua verdade, mas juntando isso a quê? A uma vida prática, a uma conduta moral, a uma ação que possa ser vista, manifesta, porque do contrário, de nada adiantará. Falarmos coisas boas de Deus, de nada adiantará. Termos aprendido a palavra de Deus, mas não acompanhamos essas coisas, esses benefícios, com uma vida piedosa, com uma vida obediente. Então, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus, Ele nos capacite, que Deus, Ele fale profundamente aos nossos corações, fazendo-nos com que cada vez mais, Ele disponha o nosso coração a servi-lo, a obedecê-lo e a cumprir aquilo que Ele tem recomendado e recomendado a cada um de nós, através da palavra, mas resumidamente, através de tudo isso que nós estamos aprendendo no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que é o resumo daquilo que Deus Ele requer para cada um de nós. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.